Quanto é que eu posso cobrar por isso? Essa é uma pergunta muito comum, né? É um problema muito comum quando a pessoa quer começar. E isso vai responder também uma outra pergunta muito importante. Quanto é que você vai ganhar? Né? Porque quanto você cobra impacta diretamente em quanto você ganha. Ok? E aí tem duas maneiras. Vamos pegar primeiro o quanto você ganha. Eu vou me concentrar um pouquinho em responder essa pergunta primeiro e depois eu vou falar do quanto você cobra. No final, tudo vai fazer sentido, você vai ver. Então, quanto você pode ganhar como redator freelancer, eu quero te mostrar as possibilidades, ok? Existem duas maneiras de você alcançar essa resposta, responder essa pergunta. A primeira é você ver, em média, quanto ganham os redatores que já estão no mercado. O que não é muito motivador, como eu te falei, porque a maioria não está conseguindo ganhar bem, ok? Só para você ter uma ideia, a Rock Content, que é uma empresa referência no mercado, em parceria com a Wido Logos e 99 Jobs, que são duas grandes plataformas de freelancer, elas se juntaram e fizeram uma pesquisa em 2017 sobre o mercado freelancer no Brasil. Não sobre redator, tá? Eles pegaram todo o mercado freelancer, mas o redator está embutido no meio ali, então dá para ter uma ideia. Não existe hoje, pelo menos não que eu conheça, uma pesquisa específica sobre o mercado de redação. Mas essa daqui já dá uma ideia, ok? Eles fizeram essa pesquisa, entrevistaram milhares de profissionais e chegaram a algumas conclusões bem interessantes. E eu separei aqui só a parte de salário, que é o que interessa para o contexto da live, tá? Então, os resultados que eles mostraram é o seguinte: 26,2% dessas pessoas ganham entre R$1.000 e R$5.000 como freelancer. Mas 70,5%, né, ganham menos ou até R$1.000 por mês. Olha só. Mais de 70% de quem participou da pesquisa ganha até R$1.000 por mês. Muito ruim, né? Bom, se você ver, se você olhar, por exemplo, isso é o mercado freelance, né, dessa pesquisa. Mas tem, por exemplo, o mercado CLT. Inclusive, nos últimos 2, 3 meses, para quem está buscando vaga CLT, esse mercado está bem aquecido. Tem aparecido bastante vaga. Não assim demais, tá? Mas tem, comparando com os últimos meses, né, tem aparecido mais vagas de CLT. Mas tem mais vagas de PJ fixo também. Mas para quem quer CLT, tudo bem. E aí, uma outra maneira é você pesquisar em média salarial CLT, quanto é que está ganhando um redator. E aí, essa média hoje está girando em torno de R$2.000, R$3.000. Ok? É assim a média. Se você for olhar, por exemplo, na Cato, geralmente as plataformas de vagas possuem essas pesquisas, né? Tem a Love Mondays, agora ela foi comprada por um outro nome. Se você colocar Love Mondays no Google, você ainda chega lá na plataforma e lá tem essas pesquisas. Então está em torno de R$2.000 a R$3.000, ok? Muito bem. Mas e se eu te disser que você tem condições de ganhar mais de 5 mil por mês? Lembra aqui, 26% dos respondentes da pesquisa ganham entre 1.000 e 5 mil. Mas eu estou te dizendo, você pode ganhar mais de 5 mil. Você pode ganhar até mais de 9 mil ou 10 mil reais como redator freelancer. Tá? Como? Lógico que isso não é no início. E nem é do dia para a noite. Mas existe essa possibilidade. Conheço redatores experientes. Eu já ganhei isso. Hoje eu estou ganhando mais por conta que eu fiz a minha migração, a minha especialização para copywriting, né? Que aí os ganhos realmente são mais significativos. Mas, assim, eu e outros redatores experientes que eu conheço, eles ganham isso. Então, como é que você pode chegar nisso? Existe uma série de fatores que vão influenciar os teus ganhos, tá? Uma série de fatores. E aí tem dois aspectos desses fatores que eu quero focar aqui. São 5 fatores que eu vou falar aqui, tá? Mas esses fatores, eles abrangem 2 aspectos. Um, do mercado, que você não controla muito, tá? Que é a maneira como o mercado enxerga o redator, e aí ele acaba, como é que eu vou dizer? Ele acaba regulando quanto vai te pagar. E outra que depende de você. Outra que depende de você. Depende do quê? De você desenvolver algo que eu falei ontem, que são os 3 aspectos, os 3 pilares do redator bem-sucedido.
Então, os redatores que conseguem ganhar acima de 5 mil, acima de 9 mil reais, eles desenvolvem os 3 pilares que eu falei ontem e não precisam se matar de trabalhar, porque o grande lance, quando a gente está começando nessa área, principalmente, é que você realmente trabalha o dia inteiro produzindo texto igual um maluco para tentar conseguir um valor razoável. Mas quando você consegue desenvolver esses 3 pilares que eu te falei, você consegue ganhar mais trabalhando menos. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é assim que funciona. Por quê? Porque a tua hora começa a ser mais valorizada. Você sabe como valorizar essa hora, porque você entrega um outro patamar de serviço, tá? E quais são esses 3 pilares? Ó, essa habilidade, quando a gente entra, vira redator, a gente geralmente foca em saber escrever melhor, tá? A gente tem que saber, você tem que saber escrever, como escrever direito, né? Em termos gramaticais, ortográficos e tal, beleza? Isso é o mínimo. Mas você tem que saber também qual é o formato de texto, qual é o tipo de texto que o mercado está pedindo. Então, hoje, as empresas que têm blog e tal, elas esperam textos em determinados formatos, com determinadas características, para que esses textos possam ser ranqueados no Google, que esse é o objetivo. A gente escreve para ser ranqueado no Google. Para quê? Para que as pessoas achem os artigos, vão lá no site da empresa, leiam, se encantem e virem clientes mais para frente daquela empresa. Então, esse é o objetivo principal do redator. Por isso que ele é estratégico. Por isso que eu falo que ele não é custo, ele é estratégico. Ele pode aumentar o faturamento de uma empresa. Por isso é que você pode alcançar esses ganhos que eu estou falando aqui, tá? Beleza, então são 3 conjuntos de habilidades. Esse é o primeiro conjunto. Saber escrever bem. É o técnico, eu chamo de pilar técnico, tá? O segundo pilar, que é o mais fácil de aprender também. O segundo pilar é o profissional. O profissional, ele envolve habilidades comportamentais que são necessárias quando você começa e que vão fazer toda a diferença depois. Que habilidades são essas? Organização, produtividade, planejamento, vendas, negociação. Olha só, tá? Você tem que saber vender teu peixe, desde o início, na verdade. Você tem que saber como oferecer o teu serviço. A maioria, você vai perceber que a maioria das vagas ou dos trabalhos que aparecem, a pessoa fala assim, ó, estou aqui com uma demanda de X artigos, de tantas palavras, e eu quero, manda teu portfólio e teu CV para tal lugar. Todo mundo vai fazer isso, mandar portfólio e CV. Como você manda, pode fazer toda a diferença. E o que é o como você manda? É o que você escreve para essa pessoa. Se é por e-mail, por exemplo, você tem um e-mail ali para vender o teu serviço. Não vai falar assim, oi, tudo bom? Meu nome é tal, tá aqui meu portfólio, tá aqui meu currículo. Você, quando está começando e não tem experiência nenhuma, você já perdeu. Por quê? Porque o redator mais experiente vai escrever um texto, no próprio corpo do e-mail, vai escrever um texto se vendendo, mostrando o que ele pode agregar para aquela pessoa. E quando ele faz isso, não tem jeito. Mesmo que ele cobre mais caro, ele vai escolher outra pessoa em vez de você. Ok? Se inverter essa situação, se você for a pessoa que manda um texto se vendendo bem no e-mail, um outro redator mais experiente que manda só o currículo, portfólio e tal, você pode compensar a sua falta de experiência sim. Por quê? A empresa que está vendo qualidade, ela quer resultado. Tá? Ela quer resultado. Se ela estiver vendo só preço, você também pode se dar bem até aqui, porque você vai estar cobrando mais barato do que os outros. Beleza. Mas geralmente a empresa que vê só preço, ela vai te explorar. Ela vai pedir uma produção enorme de artigo e pagar muito pouco. E você vai suar para ter um retorno financeiro muito pequeno. Que é o que a gente viu, essa galera da pesquisa aí, que mais de 70% está ralando por conta disso. Tá? Provavelmente essa galera que respondeu a pesquisa, os 70%, não desenvolveu esse pilar do profissional. Não tem habilidade de captar cliente, de negociar, de buscar os melhores trabalhos. Fica só monitorando plataforma, rede social e tal, e o que aparece se joga lá para ver se consegue. Ou então fica dentro das plataformas e aí fica refém. Ou do leilão de preço, que a Orkana faz, por exemplo, ou da tabela de preços que as outras plataformas já estipulam. Okay? Então esse é o segundo pilar que você precisa resolver, precisa desenvolver, precisa estar atento para isso. O terceiro pilar é o quê? O empreendedor. É mentalidade. Você tem que ter mentalidade de empreendedorismo para poder. Você é um empreendedor, o freelancer ele é um empreendedor. Você tem um negócio, você vai ter um negócio. E aí você tem que também ter algumas noções de gestão. Para quê? Para organizar suas finanças, para saber planejar a tua estratégia de como você vai captar cliente, de como você vai crescer ao longo do tempo. Tem que planejar isso. Ok?
E eu sei que isso não é nada de ser fácil, tá, gente? Eu sei que estou falando aqui, eu sei que isso é complicado e leva tempo. Mas você precisa estar presente para isso. A maioria não está. Ou se está, não se desenvolve nesse sentido. E aí, entra naquele bolo lá que ganha mal. Tá bom? Bom, dito isso, vou te mostrar quais são os fatores que vão impactar na hora de você começar a cobrar pelos teus textos. Ok? Eu já vou entrar nos valores. Eu vou dar algumas faixas salariais aqui que você pode começar cobrando. Mas antes eu preciso que você entenda esses fatores, porque varia demais o quanto você cobra ou o quanto você pode receber pelos teus textos. Então, eu separei 5 fatores aqui que vão determinar, que você tem que levar em conta, na verdade, são critérios que você tem que levar em conta na hora de você fazer teu preço. Sempre, tá? Não é só hoje, não. Não é só quando começa, não. Ao longo de toda a vida, como redator, você vai levar em consideração esses critérios. O primeiro é o quê? A experiência. O quanto você tem ou não tem de experiência naqueles assuntos, como redator. Por isso que eu sempre falo, quando você, como eu falei agora, você tem que saber vender seu peixe. Mas se você souber escrever sobre algo que você já gosta, você já domina, um tema que você realmente é apaixonado, provavelmente você sabe muito sobre aquilo ali. Tem chance de você escrever um texto melhor do que um redator que é experiente e que consegue escrever sobre qualquer coisa, mas não tão bem quanto você que adora aquele tema. A gente sempre escreve melhor sobre aquilo que a gente gosta. Não tem jeito. Porque a gente pesquisa mais, porque a gente já tem mais experiência, porque a gente assimila melhor os conceitos, né? Tem vários fatores aí. Então, a experiência, ela conta por quanto você vai cobrar. Mas ela não é tão determinante assim se você, por exemplo, escrever sobre algo que você gosta. Tá? Segundo critério, intimidade com o assunto. Isso tem a ver com você gostar, como eu falei, né? Já até tinha adiantado essa. Você compensa a falta de experiência com intimidade com o assunto. Você escreve com algo que você gosta, você tem intimidade com aquilo, seu texto está melhor. Muito bem. Terceiro, habilidade com português. Essa pode parecer óbvia, né? Pô, Eduardo, quero ser redator. Meu português tem que ser bom, evidentemente. Mas você acredita que eu já vi pessoas se oferecendo para trabalhar como redator com erro de português na postagem? Não é erro de corretor, não. Erro de português. Então, assim, isso é uma coisa que você tem que ter muito, muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Terceiro, rapidez de produção. Isso vai impactar demais. Por exemplo, você pega um projeto onde a pessoa te encomenda 10 artigos por semana de 1000 palavras e você ainda não tem tanta experiência para escrever, você vai levar aí, talvez, em média, 3 horas por artigo, ocupou tua semana inteira só com um cliente. E se ele pagar mal, tu tá enrolado. No final do mês, tu ganhou uma merreca, né? Então, assim, e isso é treino, tá, gente? Você vai treinando, você vai perceber que quando você começar, você vai levar um tempo produzindo um artigo desse tamanho, depois de 6 meses, um ano, alguma coisa assim, você vai escrever muito mais rápido. Muito, muito mais rápido. Tá? Quando eu comecei, eu levava 3 horas para fazer um artigo de 1000 palavras. Foi por isso que eu coloquei aqui. Hoje eu levo 1 hora. Ok? Lógico, depois dou uma revisada e tal. Depende também do nível de complexidade do artigo. Mas 1000 palavras hoje, só para você ter uma ideia, eu já escrevi artigos de 5.000 palavras, de 8.000 palavras. Então, quando você consegue, se você treina, né, com a tua experiência, artigos tão longos assim, os menores vão se tornando mais fáceis, porque você consegue encadear as ideias de maneira mais fluida, tá? Então é treino. Mas se você conseguir produzir mais rápido, com qualidade, você pode cobrar mais, tá? E você vai ganhar mais. E o quinto fator é a disponibilidade de tempo para se dedicar a essa função. Então, se você vai se dedicar à vida de redator full time, você tem mais tempo para produzir. Se você quer só complementar a renda, você vai ter menos tempo, evidentemente. Você vai ganhar menos. Não tem como. Tá? Então, são 5 critérios que você... a disponibilidade de tempo também tem a ver com o que eu falei ontem, de você organizar a tua agenda para produzir. Se você não souber usar tudo que eu falei ontem do home office, ciclo circadiano, o que você sabe fazer melhor, organizar a tua agenda ali na semana e tal, você pode impactar a tua produtividade e o teu salário no fim do mês. Então, as coisas vão se encaixando, percebe? Tá bom? Bom, beleza. Vamos ver agora alguns preços, então, que são praticados hoje no mercado e algumas faixas de ganho que você pode ter. Então, como eu falei antes, o mercado está nascendo, ele não é regulamentado por nenhum órgão oficial. O que isso significa? As empresas pagam quanto querem e você também cobra quanto quer. Isso é bom, isso é ruim. Por quê? Primeiro, tem muita empresa que desvaloriza o profissional. Então, por exemplo, tem empresa que quer pagar 1 centavo por palavra de texto. Isso é muito pouco. Muito pouco.
Se você tem uma ideia, um artigo de 1.000 palavras vai sair por R$10. Para você que está começando, vai dar muito trabalho fazer um artigo de R$1.000. Ganhar R$10 para aquilo ali não é justo, tá? Não é justo. Mesmo você que está começando, você merece mais do que isso. Por outro lado, você pode cobrar o quanto você quer. Esse é o lado positivo. Mas aí entra naquela questão que eu falei de você desenvolver o segundo pilar de saber se vender. A tua habilidade de venda vai entrar aqui, vai determinar isso daqui. Você tem noção de quanto é a variabilidade de cobrança nesse mercado? Esse artigo de R$1.000 que eu estou usando ele aqui, de 1.000 palavras, que eu estou usando ele aqui como padrão, porque geralmente é uma média que está caindo no mercado. A grande maioria das empresas estão optando por esse formato, tá? Você pode receber de R$10 a R$200 pelo mesmo artigo. Dependendo desses critérios que eu falei, dependendo se você está começando, de quanto você cobra, ou se você já é mais experiente e tal. Então, hoje, existe aí um range muito grande no mercado. E aí você tem que ver, você tem que se encontrar dentro desse range para saber quanto você vai cobrar. Então, por exemplo, nessa faixa que eu estou falando, de R$10 a R$200, significa que você cobra 1 centavo por palavra ou R$20 por palavra. Olha o impacto que isso tem. Quanto você ganha. Percebe? Beleza. Vamos lá. Quais são as formas de cobrança? Como é que você pode cobrar, então, para as pessoas? Tá? Existem diversas formas para você cobrar. Eu vou te dar algumas aqui. E não tem certo nem errado, você escolhe aquela que você entender que faz mais sentido para você hoje. Eu comecei de uma maneira, hoje eu cobro de outra, e assim a gente vai tentando ver o que faz mais sentido para o teu negócio, para você. Então, o primeiro é você cobrar por texto pronto, tá? Pode ser um artigo, um e-book, um post na rede social ou um roteiro de vídeo. O que significa isso? Significa que você vai ter uma tabela de preços de acordo com cada peça de conteúdo dessa. Então, por exemplo, artigo de R$1.000, eu cobro R$50. Artigo de 500 palavras, R$1.000. De 1.000 palavras, R$50. 500 palavras, R$25. E assim sucessivamente. 2.000 palavras, tantos reais. Tá? Essa é uma maneira de você cobrar. Ok? Segunda maneira, aí você tem que ter uma tabela para isso. Ok? Quando eu comecei, eu usava essa modalidade. Na verdade, eu lembro que eu não tinha noção nenhuma de preço e eu tinha entrado para uma plataforma chamada Content Tools, que eu até comentei já aqui em outra live, que é uma plataforma muito bacana para você trabalhar e ela tem uma tabela própria que você tem que seguir. Mas na época que eu trabalhei, era assim, um preço bacana para quem estava começando. Era até acima do que as outras plataformas pagavam. E aí eu adotei, quando eu saí da Content Tools e comecei a captar clientes por fora, eu adotei a tabela por referência dela. E aos pouquinhos, conforme eu entendi que fazia sentido, eu fui aumentando os valores por minha conta. Até que eu comecei a trabalhar com uma tabela minha. Mas hoje eu mudei essa forma de cobrança, que eu entendi, para mim, fazer mais sentido eu cobrar por palavras. Tá? Por quê? Primeiro que eu não preciso ter tabela. Eu cobro por palavra. O cara, não importa o tamanho do artigo que ele vai me pedir. Eu falo para ele, olha, eu cobro X por palavra. Ele faz a conta lá, tá? Então, se eu quero um artigo de 1.000 palavras, ele vai me cobrar tanto. Se eu quiser tantos artigos desses por mês, vai sair tanto. Então, fica fácil de fazer esse orçamento rapidamente, independente de ter tabela de preço ou não, tá? Então, hoje eu cobro por palavra. E aí, como eu falei, a variabilidade é muito grande. Existe gente hoje que cobra 1, 2, 3, 4 centavos por palavra e gente que cobra 10, 15, 20, 30 centavos por palavra, ok? O que você pode começar? Minha opinião, tá? Não é certo nem errado, nem é verdade absoluta. Eu acredito que 5 centavos para quem está começando, quem ainda não tem experiência, é um valor interessante para você começar. Menos que isso é exploração. Mais do que isso, você vai ter que saber se vender bem. Então, assim, de 5 a 7 centavos, vamos botar essa faixa assim, de 5 a 7 centavos, é um valor interessante para você, que você consegue argumentar com um potencial cliente, ok? Mas se ele quiser te pagar 1 ou 2 centavos, você vai ter que argumentar bastante para ele aumentar isso aí, porque é muito mais do que ele está querendo te pagar. Mas eu vou te dar uma sugestão. Fuja dos clientes que querem te pagar isso daí. Não precisa se sujeitar a isso, gente. Não precisa. Tem muita oportunidade para você buscar clientes que te paguem 5, 6, 7 centavos. Talvez até mais, dependendo da oportunidade. Tá? Então não precisa. Ok? Então vamos lá. Como eu falei, vamos fazer uma continha de padaria aqui para você já começar a entender
quanto é que isso vai impactar para você? Vamos supor que você fixou 5 centavos o teu preço, tá? E aí como é que você vai ver vamos fazer a estimativa de quanto você pode ganhar um salário por mês aí. Vamos supor que você faça um texto de 1000 palavras por dia. Você pode fazer mais, mas vamos supor que você consiga. Você conseguiu lá uns clientezinhos e tal, os projetos inicialmente, e você está fazendo um texto de 1000 palavras por dia. Se você cobrar 5 centavos, isso vai dar R$50 por texto, tá? R$50 por texto. Se você fizer 30 textos no mês, trabalhando no final de semana, tá? Ou então você pega o dia da semana e faz 2 textos para folgar no sábado e domingo, faz 30 textos no mês, tá? Dá R$1.500 no mês. R$1.500 no mês. Se você contar que você leva, vamos colocar que você leve 3 horas para fazer um texto de 1000 palavras. 3 horas no dia, tá? Todos os dias, no fim do mês você ganhou R$1.500. É mais do que o salário mínimo, gente. É quase um salário e meio. Trabalhando meio período. Você ainda tem o resto do dia inteiro para trabalhar. Se você conseguir dobrar essa quantidade, você ganha já R$3.000. Fazendo 2 textos por dia, de 1000 palavras. Se te encomendarem textos maiores, você pode fazer menos textos. Você vai estar cobrando mais, ganhando mais. Existem empresas que preferem textos de 1.500 palavras, 2.000 palavras e tal. Como eu te falei, eu já escrevi até 8.000 palavras, é o meu recorde. 8.000 palavras. Tá? Mas é o que a gente chama de um conteúdo pilar. O cliente ele queria ancorar um conteúdo muito forte, que se tornasse referência para o Google na primeira página dele. Então, para isso acontecer, ele tem que ser um texto... Não é que ele tem que ser grande, tá? O tamanho, o Google, ele até leva em consideração o tamanho, mas não é um dos pesos maiores. Mas é porque ele entende que um texto maior, ele tem a tendência de ser mais profundo e mais detalhado, então ele tem mais valor nesse sentido. Mas no caso desse cliente específico, ele tinha pesquisado os concorrentes e todo mundo que estava na primeira página do Google tinha de 5 a 7.000 palavras. Então ele queria fazer um texto maior para já sair na frente. Então ele me encomendou um de 8.000 palavras. Lógico que a gente usou diversas outras estratégias dentro do texto para poder ranquear. Mas hoje esse texto está na primeira página do Google, para a palavra-chave que ele queria. É um conteúdo pilar. Então o conteúdo pilar é isso, ele vai se tornar referência. E o que você faz? Você cria diversos outros conteúdos menores e vai linkando com esse conteúdo pilar. É assim que essa é uma das estratégias de SEO que a gente chama para você poder realmente ranquear no Google. Isso é uma coisa que você faz como redator. Percebe? Você tem que saber como criar esses textos. Beleza, vamos lá. Então, olha só. Você consegue R$1.500 fazendo um texto por dia. Não está ruim, né? Agora, vamos supor que você tem um pouquinho mais de tempo aí de estrada, daqui a 6 meses ou 1 ano, você dobra esse valor. Você cobra 10 centavos por palavra. 10 centavos por palavra vai te dar R$100 por artigo. R$100 por artigo, você fazendo 30, você já ganhou R$3.000 no mês. Se você fizer o dobro, né, você ganha R$6.000 no mês. Não tá ruim, percebe? O problema aqui, gente, não é a quantidade de artigos. É você conseguir clientes que te contratem para isso. Então, percebe que o lance de você ser redator não é só você saber escrever. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você saber garimpar cliente. É saber captar cliente. E bons clientes que paguem qualidade, que queiram qualidade e não preço. Tá? Porque os que querem preço vão sempre querer te pagar 1, 2 centavos por palavra. Quem quer qualidade, você pode cobrar mais caro. Você percebe isso quando você tem mais experiência. Você vai perceber isso conversando com ele, fazendo uma entrevista ou trocando ideia com ele. Até mesmo no chat, você percebe que aquela pessoa, aquela empresa, ela não está vendo tanto preço, ela quer qualidade. Ok? É lógico que às vezes rola uma tentativa e erro. Por exemplo, já aconteceu comigo, de eu achar que o cliente ele fazia parte desse grupo, né, que ele queria qualidade e tal, e aí eu peguei e joguei um valor sobre o projeto e ele não quis porque disse que estava caro. Beleza, faz parte. Eu errei a avaliação ali e tal, e quando a gente está trabalhando com pessoas, isso acontece. Mas a tendência é que com o tempo você consiga ler melhor a pessoa. Quando é pessoalmente, assim, no vídeo, eu consigo ler muito melhor a pessoa, mas no chat fica um pouco mais difícil. Tá? Mas no vídeo eu nunca me enganei. Mas no chat realmente já dei uma bola fora, já perdi projeto por conta de ter avaliado mal. Tá? Mas faz parte da experiência profissional isso daí, não tem jeito. Agora, percebe o potencial de ganho nisso?
Existem redatores que cobram 30 centavos por palavra, gente. 30 centavos. Esse textinho de 1000 palavras sairia por R$300 para essa pessoa. R$300. Se ele fizer, então ele ganha a cada 30 textos, R$9.000. Olha aí, R$9.000. Tem redator que cobra isso, tá? R$9.000. E aí você faz, e geralmente os redatores mais experientes fazem um texto de 1000 palavras em menos tempo. Então você trabalha 2 horinhas por dia e tira R$9.000, tá? Então são as possibilidades. Eu tô falando aqui para vocês o que vocês podem fazer no início e onde vocês podem chegar com a devida preparação. Tá bom? Muito bem. Ainda faltam outras maneiras de você precificar. Por exemplo, você pode fazer por pacote. O que é por pacote? Ah, Eduardo, eu quero 10 artigos de 1000 palavras todos os meses. Beleza, esse é o melhor projeto que tem, porque te dá uma previsibilidade, tanto de trabalho quanto financeira. Você sabe quanto você vai trabalhar e quanto você vai ganhar ao longo dos meses seguintes. Isso é sensacional. Eu sempre opto por projetos de longo prazo, médio e longo prazo por conta disso. Você sabe quanto vai ter para pagar as contas, tá? Então, você pode ser um freelancer fixo das agências, das empresas e tal. É o melhor dos mundos. Então, quando o cara chega com um pacote, você pode ter o teu preço. Ah, eu cobro 10 centavos por palavra, mas como você está querendo contratar 10 artigos, eu vou fazer por 8. Se fizer sentido para você, não é obrigatório, tá? Você pode cobrar o preço cheio se quiser. Isso é de você. Se você sentir que vale essa negociação, se o cara chorar e você achar que vale a pena fazer isso aí, para garantir a demanda. Você pega e fala, tá, eu faço por 8 centavos, 7 centavos, tá? Então, existe isso. O cara pode te contratar para pacotes e aí, para você pegar, você negocia com ele um valor mais baixo, ok? Você pode receber por serviço. Serviços onde você agrega mais valor, tá? Por exemplo, conforme você vai ganhando mais experiência, você pode incluir outros serviços, além de escrever artigo para blog. Por exemplo, hoje eu faço planejamento de pauta. Então tem cliente que não sabe, ele tem um blog e ele quer alimentar o blog e quer ranquear no Google. Ele sabe que isso é importante, mas ele não tem a mínima ideia nem do que seja a palavra-chave. E ele não quer perder tempo descobrindo. O que ele faz? Eduardo, eu quero terceirizar isso aqui, ó. Eu quero que você pesquise palavra-chave, escreva o texto e suba no meu blog. Eu não quero ter que pensar nisso aqui. Eu vou só aprovar os temas que você escolher, mas depois disso, cara, é contigo. Você faz lá e para me liberar, porque eu preciso me concentrar na minha empresa. Beleza. Eu não vou cobrar o mesmo valor que eu cobro só para escrever um artigo. Por quê? Porque eu estou entrando na estratégia da empresa. Aqui, eu estou sendo pago para pensar estrategicamente. E aí você agrega valor no teu trabalho. E aí você pode cobrar mais, tá? Você pode cobrar bem mais, inclusive. Você pode, por exemplo, planejamento de pauta, criação de linha editorial. Aqui entra definir persona, criar estratégia de conteúdo. Tudo isso você pode trabalhar. E aí, quando você... E olha, gente, pequena e média empresa, que eu acho que tem que ser o teu foco aqui. Pequena e média empresa. Não vai atrás de grande empresa, a menos que ela tenha vaga disponível divulgando, tá? Pequena e média empresa é que você tem que se concentrar, porque são as que estão acordando para a vida em termos de Google, em termos de internet. E que não tem ainda redator fixo e não tem blog ativo. Esses pequenos empresários, eles não têm a mínima ideia de como fazer isso. Eles sabem que tem que estar na internet, a pandemia mostrou isso para eles. Muita gente aí se ferrou porque não estava presente para isso. Então, hoje eles estão gato escaldado, realmente, estão buscando como fazer isso, mas não sabem como. Então, eles não têm a mínima ideia do que é uma pauta, do que é a palavra-chave, do que é a linha editorial para você fazer postagem de conteúdo na internet. Se você souber como fazer isso, você vai poder cobrar muito mais. Ok? Como eu falei, a gente pode ser contratado para escrever legenda de rede social e a gente pode ser contratado para criar a linha editorial em cima daquela rede social, do Instagram, do LinkedIn e tal. Tá? E e-mail marketing. Você pode também ser contratado para criar estratégias de e-mail marketing. Então, o que é isso? Vamos supor, o cara chegou no blog, baixou lá um e-book, uma planilha, alguma coisa assim, virou um lead, que a gente chama, um potencial cliente. Entrou na lista de e-mail. E ali você é contratado para criar um fluxo de e-mails, né? uma sequência de e-mails, para convencer aquela pessoa a comprar ou contratar um serviço daquela empresa. É aí que a gente entra no aumento da conversão e do faturamento da empresa. Tá? Então, isso já é um outro valor agregado que você pode ter também. Olha quanta coisa você pode fazer. Olha quanta coisa. O trabalho do redator ele vai muito além de escrever post para blog. Tá? Vai muito além.
E olha quanta coisa as empresas não têm feito ainda. Entra nas redes sociais de algumas empresas, de pequenas e médias empresas. Entra no blog, no site. Olha quanto está parado isso. Olha quanta oportunidade você tem ali. Ok? Então, para a gente fechar aqui, a gente já está se encaminhando para o final aqui da live, né? Já até me estendi mais do que eu pensava. Você pode começar cobrando, na minha opinião, 5 centavos por palavra. E isso, dependendo do volume que você consiga, você pode ter um salário aí sem, assim, não vou dizer sem muito esforço, mas com um esforço certo, focado, direcionado, você tranquilamente consegue cair na faixa de 3 mil a 9 mil reais para você ganhar por mês. Não está ruim. Você pode começar ganhando 1.500, né, ali para começar, mas rapidamente você consegue chegar a 3 mil, que já é uma parada bacana, você já ganha mais do que um CLT, em média, e aí sem ter os problemas do CLT, que é o quê? Ficar preso de 8 às 18 em algum lugar, ter chefe enchendo o saco, ter que seguir a cartilha de uma empresa. Você que faz a tua vida, você manda na tua vida. Você trabalha quando quer, do jeito que quer, na hora que quer, e ainda está ajudando a tua família. Olha que maravilha, tá? Então, mais ou menos essa faixa salarial que você pode ter, na minha experiência, como redator, freelancer, ok? E depois, se você quiser se especializar, existem vertentes. Você pode ir para a área de copy, como eu falei, como eu fui agora, né? E aí os ganhos são bem maiores, porque o mercado está muito, muito mais aquecido. E a gente trabalha com venda de infoproduto, curso online, onde você ganha em escala, né? Você pode aí, um lançamento de um curso online pode chegar a milhares de reais. E se você fizer a copy inteira do lançamento, você pode ganhar relativamente bem em cima disso daí, um percentual, talvez, tal, dependendo da negociação. Ok? Então, são valores. Você não vai ficar rico sendo redator. Tá? Não vai. Você vai ganhar, mesmo que você ganhe 9 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. Não vai ficar rico. Mas, cara, você não vai ficar rico praticamente em nenhuma profissão no Brasil. Né? A verdade é que esses salários, como eu estou mostrando aqui de redator, são muito acima da média do que a gente ganha, da maioria das profissões. E isso é que é bacana. Com todo o valor agregado que você tem, os benefícios, né? Flexibilidade, liberdade de tempo, de horário, de local. Tem gente que trabalha, existe uma vertente chamada nômade digital, que é a galera que trabalha viajando. Eles viajam pelo mundo, com laptop, com notebook, onde tem internet, eles pagam e trabalham. E recebem, porque a gente só precisa da internet para trabalhar. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas não pode ter família, nem filho pequeno, senão não rola. Embora eu conheça casos de famílias com filho pequeno que fazem isso, mas é mais raro, tá? Então, gente, era o que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje, que eu queria mostrar para vocês o quanto vocês podem começar cobrando e o quanto vocês podem ganhar com esse mercado. Prazer ter vocês aqui, contar com vocês aqui. Eu espero que tenha ajudado, espero que tenha agregado. A gente está vendo um momento muito bom desse mercado aqui e eu quero te ajudar a entrar nele, com o pé direito, do jeito certo, para não fazer parte dessa galera que ganha só R$1.000. E se hoje você faz parte desse grupo, me chama e vamos tentar entender o que você está fazendo, o que você pode melhorar para poder ganhar mais, tá bom? Porque eu quero te ajudar. Um grande abraço.